os 10 anos de um dos piores acidentes de trem do Brasil. O Domingo Espetacular foi mostrar o que mudou no transporte ferroviário depois do desastre que custou 8 vidas e deixou mais de 100 feridos. Muitas vítimas não foram indenizadas. Os culpados receberam uma punição branda. Veja na reportagem da semana. Cenas de horror. Espera, senhora, que o socorro já está vindo. Que não saem da memória. O impacto foi tão grande que quando aquele primeiro vagão, ele veio assim, se fechando, uma coisa assim impressionante, sugando as pessoas. 8 mortos, mais de 100 feridos. De tanto ver tanta gente ensanguentada perto de mim, que eu tive a sensação de, vou desmaiar. O desastre de trem de Nova Iguaçu foi o maior dos últimos 60 anos no Rio de Janeiro e um dos piores do país. Uma década depois, o tempo não apagou as cicatrizes, que ainda assombram os sobreviventes. Eu me sinto que eu sou um cara abençoado, né? Porque sair de um acidente tão brabo, com tantas mortes, eu acho que eu me sinto um cara privilegiado, né? Pedro é aposentado. Naquele dia, o carro dele pifou e ele pegou o trem para comprar uma peça para o veículo. O acidente aconteceu quando ele voltava para casa. A pancada foi tão grande que a porta arrancada, arremessada em cima de mim e de outro rapaz, que inclusive morreu, o rapaz morreu. Pedro ficou mais de 2 horas preso às ferragens. Quebrou 3 costelas e se feriu na perna. Uma recuperação longa e difícil, que deixou marcas pelo corpo. 8 meses sem poder trabalhar, né? Porque eu já tinha uma idade, já com 60 anos, já as coisas é difícil de cicatrizar, né? O acidente foi próximo à estação de Auschwitz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na linha Japeri, que liga a Central do Brasil, centro do Rio, ao município de Paracambi. Segundo a perícia, o maquinista do trem, UP-171, que transportava 800 pessoas, ignorou o sinal amarelo de alerta na pista. Depois, ainda avançou o sinal vermelho. Logo à frente, se chocou com uma outra composição que estava em teste e fazia manobras na mesma linha. A circulação dos 2 trens em sentidos opostos foi autorizada pelo controlador de tráfego da Supervia, concessionária que até hoje administra o transporte ferroviário no estado. Para a polícia, ele errou ao deixar que a composição de passageiros saísse da estação de Comendador Soares, que é anterior à de Auschwitz. O regulamento determinava que ele fechasse a estação de Comendador Soares. Ele fechou o sinal no caminho, botou um amarelo e um vermelho na entrada da estação de Auschwitz. Já muito perto do Já muito perto do local onde a mudança de linha estava sendo feita. Nós estamos refazendo agora a viagem de trem que no dia 30 de agosto de 2007 foi brutalmente interrompida. Nós estamos quase chegando na estação de Auschwitz, onde aconteceu o acidente. A essa altura, os passageiros que estavam aqui já tinham percebido algo de errado. Sobreviventes relataram que o trem seguia em alta velocidade. Espera, senhora, que o socorro já está vindo. O trabalho de resgate foi difícil. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda nos trilhos e foram levadas para hospitais da região. Para quem viu a morte de perto, estar hoje ao lado do filho é uma imensa alegria.
Dou graças a Deus, entendeu? Porque nada aconteceu. Porque eu poderia ter perdido meu filho, entendeu? Como teve mães, né? Pai, que até hoje chora pela morte de um filho. E foi por pouco. Simone estava no primeiro vagão com o filho mais velho, Gustavo, na época com 12 anos. Na hora do acidente, o desespero foi tão grande que a mãe arremessou o filho para fora do trem, na tentativa de salvá-lo. Quando conseguiram abrir a porta, meu único pensamento foi o quê? Jogar ele e me jogar. Eu joguei ele do trem. Quando eu joguei ele, em seguida eu me joguei. Simone fraturou a perna, mas a notícia que chegou para a família foi outra, bem pior. Eu fui dada como morta, né? E a notícia chegou para o meu filho de 7 anos, que tinha 7 anos na época, né? E ele saiu gritando pela rua e falou: tia, minha mãe morreu. Minha mãe morreu num acidente lá em Auschwitz. Doraci perdeu o amigo que estava ao lado dela, no primeiro vagão. Morrer do jeito que ele morreu, eu não aceito. Não aceitei nunca. Além da tristeza, ficaram outras sequelas. Ela quebrou a mão esquerda. Até hoje convive com dores e tem os movimentos limitados. A gente sente falta de um braço. Sente mesmo. Parece que o corpo da gente saiu do lugar. Um pedaço da nossa carne. Dói muito. Apesar da dificuldade, Doraci faz faxinas para sustentar a família. Ela entrou com um pedido de indenização na justiça, mas até hoje não recebeu nada. Não me deram nada, nada, nem vieram aqui. Deram nada. Tudo foi remédio no meu bolso que eu comprei. A Supervia não fala de indenizações. Mas desde o acidente, muita coisa mudou na operação da malha ferroviária do estado. Dos 201 trens em circulação, 135 têm hoje um sistema automático de freios, o chamado ATP. Se porventura o maquinista cometer alguma falha humana, que ele excede a velocidade, ele é avisado que ele está excedendo a velocidade. Se ele não reduz essa velocidade, por si só o próprio sistema reduz para ele essa velocidade. Então ele é monitorado todo o tempo nessa condução. E se ele porventura quiser passar um sinal vermelho, esse sistema não deixa ele passar esse sinal vermelho. O sistema era exigido há 15 anos pela Agência Reguladora de Transportes do Rio. Mas os prazos foram sendo adiados e o dispositivo só foi instalado no ano passado. 70 trens ainda não estão equipados. Temos hoje vamos dizer, um entendimento com o governo do estado que nós estamos agora providenciando a aplicação do ATP nesses 70 trens. Na época do acidente, esse era o centro de controle da Supervia. Era daqui que os operadores de tráfego se comunicavam e davam ordens para os maquinistas. Cada bancada dessa funcionava como o controle de um ramal de trem. Aqui era o controle do ramal de Japeri, onde aconteceu a tragédia. Para se ter uma ideia, para direcionar uma rota simples, o operador precisava mexer em pelo menos 7 botões desse painel e ainda se comunicar por um rádio analógico com o maquinista. Tudo muito diferente de como é hoje. Agora, todas as rotas são traçadas e monitoradas por computador. Nesse telão é possível acompanhar a circulação de todos os trens em tempo real. Falhas no monitoramento provocaram outro grave acidente há pouco mais de 2 anos, no mesmo ramal de Japeri. Um trem bateu na traseira do outro. Mais de 220 pessoas ficaram feridas. O trem continua a ser um transporte muito seguro no mundo inteiro. O acidente, desgraçadamente, faz parte da operação de transporte. A frequência é que diminui, progressivamente diminui.
No acidente de 2007, o maquinista da composição de passageiros só escapou porque pulou do trem antes da batida. Norival Ribeiro do Nascimento e o operador de tráfego, Edson Assunção Filho, foram demitidos e indiciados pela polícia. O inquérito foi concluído em 30 dias, mas o julgamento só aconteceu 4 anos depois. Eles foram condenados pelos crimes de homicídio e lesão corporal, mas nunca foram presos. Eles foram condenados por crimes culposos em pena mínima, de 2 anos. Essa pena, depois no tribunal, foi convertida em prestação de serviço à sociedade. Na sentença final, o juiz argumenta que os principais culpados pelo desastre não são os réus, mas sim o Estado do Rio de Janeiro e a Supervia. Ele justifica dizendo: a implantação de um dispositivo de segurança que impediria o acidente analisado nesses autos, adotado nos mais modernos sistemas ferroviários do mundo, não é feita pela empresa, apesar de exigida pelo Estado. O maquinista e o operador de tráfego não foram localizados pela reportagem. Se os trilhos ficaram mais seguros, alguns velhos problemas persistem e afetam mais de 600 mil passageiros que dependem da malha ferroviária. A gente é julgada dentro do trem. Aí o pessoal corre, falta pouco matar a gente para entrar. Para o seu Pedro, para a Doraci, para a Simone e para o Gustavo, não foi fácil voltar a andar de trem. A primeira vez que, depois do acidente, que eu entrei no trem, qualquer barulhinho que tinha eu já entrava em desespero. É uma cicatriz, ela tá aqui, ela existe, entendeu? Ela existe. E no momento que ela é tocada, ela se abre novamente, né?